uma coisa que eu acho que a gente já tinha até conversado, é assim, a gente tem que garantir a sustentabilidade do viveiro, caso se opte por ter um viveiro, né? Tudo está associado a isso. Essa sustentabilidade, ela é funcional e ela é financeira, né? Por exemplo, eu não sei esse número, mas deve ter um número dizendo o seguinte, olha, um viveiro tem que produzir X mudas por ano para poder pagar a sua manutenção, né? A gente, mesmo entendendo que a atuação do comitê subsidiaria o preço da muda, mesmo entendendo isso, existe um cálculo que precisa ser feito, né? Quanto que custa a manutenção de um viveiro com determinadas características, com determinado número de trabalhadores, com determinada área, com determinados gastos fixos, água, adubo, envelope, né? Todas aquelas condições que estão associadas à produção, quanto custa isso? Podemos ter uma linha permanente de financiamento para isso? Podemos, dentro das limitações legais aí, antes que a Isabel fique brava com a gente, por exemplo, a gente não vai poder pagar a mão de obra, mas a gente pode subcontratar, subempreitar, a gente não vai ser funcionário do comitê que vai fazer isso, mas pode ser funcionário da prefeitura, e alguma prefeitura entrar nessa parceria, né? Eu confesso que eu fiquei muito triste quando o IEF se retirou da discussão, porque o modelo que eu tenho é o modelo do Parque Estadual do Rio Doce. Funciona ao lado da sede do Parque Estadual, ou pelo menos funcionava até a última vez que eu fui para lá. Não sei se as coisas mudaram nessa última gestão, mas funcionava um viveiro encarregado de produzir mudas não só para a recomposição vegetal do próprio parque, mas para fornecer mudas para a região, né? Com laboratório, eu visitei as instalações, né? Eu só não sei exatamente como que era o modelo econômico de funcionamento dele, mas eu vi, para mim era muito legal, muito bacana ver isso num parque, tanto é que uma das primeiras ideias, porque tem uma área muito degradada aqui no Pau Furado, que até onde eu sei não tem ainda um projeto de recomposição florestal, e que poderia ser utilizada para instalar o viveiro. O viveiro poderia ser instalado, né? Mas o IEF não quer, né? Quando um não quer, dois não brigam. E isso dificulta muito, né, professor? Porque, por exemplo, que é até uma pergunta que eu também faço, uma cidade, né, que vá construir o viveiro, que também é um outro ponto que tem que ser levantado, ela vai assumir custos para poder produzir mudas também para todo mundo da bacia? Que prefeito que vai despender recursos, pessoas, para ter uma grande produção? Aí, por isso que as contrapartidas e os valores que fossem destinados seria o ideal. Assim, o que realmente seria o ideal? O ideal seria que realmente o IEF, ele formasse, ele mantivesse lá um viveiro, porque ele poderia assistir pelo menos a toda a bacia, até a todo o estado, se ele quisesse, né? Como antigamente era. Agora, se não, faço até uma pergunta aí para vocês. O CBH, ele não poderia, ele construir um viveiro e ele mesmo sustentar esse viveiro e através de convênios, de parcerias, etc., ele fornecer essas mudas mediante apresentação de programas, de projetos para recuperação de áreas e etc., não? Eu vou responder rapidamente, mas eu tenho que deixar o que levantou a mão, o Selismar, que levantaram a mão também. Já deu meio-dia. Esqueci de levantar. Hã? Desculpa, Selismar, não te ouvi. Foi esquecimento, a mão levantada. Já, tá. Mas o Ivo não. Porque eu vou ser rapidinho, que nós já alcançamos meio-dia, né? Eu acho que o CBH não deve assumir essa coisa, porque essa questão executiva. A questão do CBH é uma questão de norma, de administrativa, não seria de executiva.
Outra coisa que eu acho prejudicial também é que cada município tem sua autonomia. É muito difícil você fazer uma coisa com o município e assim, eles seguirem. Realmente, cada município tem sua autonomia de administração e tem suas prioridades da administração. Então, acho difícil com o município, acho difícil pelo CBH. A minha opinião, teria que ser o IEF, o próprio IEF não quis, então fica difícil. Minha opinião é, de alguma maneira, colocar isso na mão dos grandes usuários para eles trabalharem isso para doação. Nós temos grandes mineradoras na bacia, grandes usinas hidrelétricas na bacia, temos grandes usuários que têm os programas de reflorestamento deles, para eles fazer quando eles fazem supressão das áreas deles, eles poderiam aumentar essa coisa e fazer mais compensação nesse sentido. Sandra, E como usuário, nós manifestamos interesse. Queremos implantar para nós e para atender os demais. Eu acho que passando por aí é mais, sabe, eu acho mais viável. Eu acho que tem muitas possibilidades. A gente pode até pensar fora da caixinha, inventar um modelo novo e pode dar certo, né? A gente pode pensar isso também, pode ser ousado às vezes. No momento, Sandra, não pode, porque, primeiro, o comitê não tem CNPJ. Então, ele não pode constituir ativos. Não é isso? Seria muito legal. Gostaria muito de abrir o portão do viveiro de mudas do comitê, né? Porque a gente pode abrir o portão do viveiro financiado pelo comitê, mas ele não é do comitê. Essa é ainda a nossa legislação ainda. Nem a nossa agência nós não temos. A gente tem a aba, que é uma entidade delegatária. Por exemplo, eu não posso ter uma agência como elemento executivo determinante mesmo, né? Falar assim, olha, tudo bem, o comitê decidiu e a agência está construindo um viveiro para porque a ideia, um dia talvez a gente chegue lá, né? A gente pegar o dinheiro e falar assim, isso aqui é importante, a gente decidiu o que é importante, a gente vai fazer, a gente vai administrar e a gente vai vender para as prefeituras, a gente vai... Bom, aí o modelo administrativo a gente decide. No momento ainda não, então a gente tem que procurar alternativas. O Ivo falou bem, mas a gente tem a alternativa, por exemplo, dos consórcios, né, Ivo? A gente pode montar um consórcio entre os municípios, e aí é preto no branco, né? É acordo tal. O comitê pode dar o pontapé inicial, pode dar um aporte contínuo, se isso estiver no plano, mas o consórcio aí assume responsabilidades. O Celismar colocou duas questões que são importantes. O DEMAI tem um expertise que está associado ao projeto Buritis, que é um projeto de revegetação, né, das áreas de proteção permanente. É interessado, quer trabalhar, ótimo. Quem mais quer? Né? Quem mais quer? Vamos procurar saber. Né? Vamos procurar fazer as parcerias. A universidade ela tem interesse. Ela tem interesse, por exemplo, de colocar o seu corpo técnico trabalhando e através de programas, e isso tem que ser programa, não pode ser o do professor, da boa vontade, porque daqui a pouco o professor aposenta, o professor sai de férias, né? E aí, não, tem que ser um programa institucionalizado, e a universidade pode, ela tem desejo, é importante para ela esses programas de pesquisa e extensão. Ela pode. Então, eu posso ter um corpo técnico lá da engenharia florestal, eu posso ter um determinado número de estagiários, um programa, e quando eu tenho programa, eu vou trocando estagiário. O estagiário vai embora, né? Ele se forma, ele vai. Mas quando eu tenho um programa, eu tenho estagiário. Quando eu tenho bolsa, aí eu tenho mais estagiário. E a gente pode, olha, a gente vai ter que discutir aqui aquela questão do financiamento de pesquisa. De repente, a gente começa a associar as coisas. Então, se
for desejo, se for importante para a bacia, que nós tenhamos um viveiro, nós conseguimos construir algum tipo de governança sobre isso. E vamos ter que pensar todos os problemas para resolver os problemas. Então, como o Ivo colocou, município é complicado. Passa eleição, bom, então o compromisso não pode ser do prefeito. Nossa, o prefeito é fantástico, é genial, nosso amigão. Muda o prefeito, esse já... Não pode. É um compromisso municipal, talvez via consórcio, talvez via, né? E aí a gente tem amparo legal, inclusive, para a hora que falta dinheiro, ou para a hora que os compromissos não forem cumpridos. Tem que pensar todas essas questões. O DEMAI quer. O DEMAI tem área? Tem. Vamos fazer com o DEMAI? Vamos fazer com o DEMAI. O DEMAI pode fornecer mudas para todos os outros municípios? Lembra, Celismar, quando começou a discussão de expandir, né, a bacia do Araguari, a bacia do Uberabinha, do Uberaba? Mas aí tem que ser lá do outro lado. Então, a gente tem também limitações legais para isso. Então, a gente tem que pensar o modelo também. O que eu acho importante é assim, se nós identificarmos que é realmente importante a existência de um viveiro para a bacia do Araguari, a gente tem que procurar os caminhos para resolver os problemas para que o viveiro exista. E seja sustentável, seja resiliente. Senão a gente vai jogar dinheiro público fora. E eu já falei que isso a gente não deve fazer. Aliás, eu acho que todo mundo aqui acha que isso a gente não deve fazer. Né? E vamos recuperar a IBA? Qual o compromisso que a IBA tem com a gente? Né? Não pode ser uma coisa de camaradagem. Né? IBA pode, o DEMAI pode colaborar, a IBA pode fornecer mudas para o DEMAI. A gente precisa deixar o modelo redondinho para diminuir a possibilidade de insucesso. E evitar é impossível, mas diminuir a gente pode diminuir muito. Né? Vamos ouvir a proposta do DEMAI, né, Celismar? O DEMAI, por exemplo, vai financiar 100% de tudo. A gente vai. Mas eu acho que a maior dificuldade é o recurso, né? Eu acho que, por mais que o município tenha aí recursos e programas, como o Berlândia tem, né? A gente também tem vários, mas a gente sempre acaba jogando em cima do privado. Né? Araguari a gente tem vários programas, já recuperamos várias áreas degradadas aqui, principalmente próximos ao município, e áreas de preservação permanente. O próprio município tem uma área de preservação permanente muito grande. Né? Então, assim, realmente isso precisa ser discutido em um modelo, né? Como que isso vai ser fornecido aí para os municípios. E uma coisa que eu acho que é importante, professor, é ver a questão também de distância, porque muito município, ele até às vezes tem programa, tem demanda, tem necessidade, mas às vezes o deslocamento e o local onde ele tem que ir para buscar muda é tão longe, fica tão caro, que ele às vezes não tem um equipamento, tipo assim, um caminhão adequado para buscar essas mudas, ele não consegue bancar um frete de deslocamento, então acho que isso também tem que ser analisado, né, para atender também regiões, né? Então, eu acho que isso também tem que ser colocado em conta, porque o senhor citou IBA, mas, por exemplo, quem foi lá na viagem com a gente sabe a dificuldade que é uma viagem, um deslocamento para lá, e quem foi, e o tipo de estrada que você pega, e o horário que você tem que sair para você voltar ao outro horário, a mortalidade que você pode ter de perda de muda nesse processo. Então, assim, acho que muitas coisas têm que ser levadas em conta, né? Mas eu acho que isso vai ter que realmente ficar para um segundo momento. Por coerência, eu vou passar a palavra para o Celismar, para o Ivo, e depois eu vou encerrar a nossa reunião. Só para finalizar, porque eu acho que o DEMAI tem interesse, mas eu acho também que as grandes mineradoras têm muito interesse, que faz parte do programa de ESG deles.
programas de sustentabilidade deles. Então, elas todas têm seus viveiros, eu acho que elas têm grande interesse, principalmente de Araxá e Itapira. Pode ser também que uma das soluções para a sobrevivência econômica seja que essas grandes empresas assumam algum tipo de compromisso, de novo, tem que ser preto no branco, né? De, pelo menos durante um período, 10 anos, 15 anos, adquirirem um determinado número de mudas que seja o suficiente para a manutenção da existência do viveiro. Isso é uma possibilidade, né? Uma boa possibilidade. E para isso a gente tem representantes do setor, inclusive no comitê, né? A gente tem diálogo aberto. Então, isso é importante. Selismar, Ivo já terminou? Desculpe. Já? Selismar. Professor, pensando na garantia, né, da aplicação que o comitê vai fazer desse recurso, a gente pensar numa modalidade, o comitê vai fazer um aporte, porque a mineradora, o DEMAI, a prefeitura, alguém solicitou essa demanda da implantação, reforma, ampliação de um viveiro. Você estabelecer de forma, em termos de parceria, um contrato, que em contrapartida, um lote, né, ali uma quantitativa de mudas, igual o município, só até citou, né, o DEMAI, Uberaba, os outros municípios, como o DEMAI faria isso? A partir de um contrato com o comitê, e um financiamento do comitê vai investir 750 mil, vamos aqui supor, ao DEMAI para a implantação de um viveiro, o DEMAI, num plano de 5, 6, 7 anos, tem a responsabilidade de entregar ao comitê um quantitativo mínimo de muda por ano durante a vigência desse projeto. Então, assim, o DEMAI não está doando para Araguari, não está doando para Uberaba, para outro município. O DEMAI está pagando a contrapartida do dinheiro a ele ofertado na implantação. Então, acho que a gente vai chegar ao momento, o fato é que a gente quer que mantenha, né? Gostaria muito que fosse mantido esse recurso para essa finalidade e que a gente possa discutir algo talvez parecido, né? Amarrado um percentual de retorno em mudas para o comitê, para que ele faça a distribuição de acordo com a sua demanda, que for chegar até o comitê. A gente vai analisar as possibilidades, as viabilidades, principalmente, né? Se é viável, se as coisas são viáveis. E eu acho que a gente, na Câmara Técnica, a gente pode apresentar possibilidades à decisão por parte da diretoria e da plenária, né? A primeira decisão que a Câmara Técnica tem que tomar, após todas as discussões aqui com a participação do GT, é se a gente vai dar prosseguimento a isso, se nós vamos sugerir à diretoria que dê prosseguimento ou não à questão dos viveiros, ou do viveiro. E, a partir dessa decisão, a gente tem que municiar, né, alimentar a diretoria com as informações necessárias para a tomada de decisão. Esse é o nosso papel. Então, a gente tem que pensar todos os problemas, todos eles, né, que a gente conseguir, para que, se tendo as soluções, poder oferecer à diretoria viabilidade na decisão, né? Não pode ser uma coisa assim, a gente quer porque quer, né? Tem que ser fundamental. Eu agradeço muito a presença de vocês, eu me comprometi a terminar antes do meio-dia, nós já ultrapassamos 15 minutos aqui, eu peço-lhes desculpas e solicito, viu, Isabel, para que nós comecemos a pensar a data da convocação da nova reunião, da primeira extraordinária de 2023. Eu vi que a Lara levantou a mão, é isso? Creio que é para fazer uma foto da reunião. Professor, só para mim olhar a questão da data, o senhor pensa nesse mês ainda, de março? Eu tenho, mas, por exemplo, na sexta-feira já não é possível. Na próxima sexta-feira. Na quinta-feira dá.
Na outra semana, eu acho que na quinta-feira também está disponível. Também, né? Não, beleza. Tá certo. Tá Obrigada. bom? É isso, Lara? É uma foto? Boa tarde. É isso mesmo. Então, eu vou pedir para que todo mundo que está aqui na reunião, por gentileza, abra as câmeras, isso. Não sei se o Selismar ainda está aqui. Selismar, aparece aí. Pintei o cabelo, vamos lá. Aí, Selismar. O Reginaldo está aqui com a gente ainda? Reginaldo. Acho que ele já teve que sair, né? Ele tem dificuldade lá no dia. Vou fazer o print, então. Tá. Você rápido aqui, pessoal, por causa do horário, né? Espera só um pouquinho. Prontinho. Muito obrigado, pessoal. Um ótimo resto de dia a todos. Obrigado. Uma das coisas que eu ia pedir para tirar do relatório lá da... Tem uma foto de um print lá, ficou horroroso. No relatório de trabalho da... Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Sandra. Desculpa, me desculpe, Sandra. Às vezes a gente falha no planejamento, mas na próxima reunião o primeiro assunto é o viver. Tá bom? Ok, obrigada. E por isso será marcado mediante a sua disponibilidade. Então, se for na quinta, para mim de manhã é possível. Agora, os outros dias da semana realmente é difícil. Então, vamos tentar agendar para quinta-feira de manhã, tá bom? Tá bom, Muito obrigada. obrigado a todos os presentes. Boa tarde, obrigado a todos. Encerramos a gravação também, né? Então, obrigado aos